Fala, meus irmãos, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula da nossa escola bíblica e chegamos à lição de número 5. Esse trimestre estamos estudando o Evangelho segundo Lucas. Hoje já estamos na lição de número 5 e ela será ministrada no próximo domingo, tá? O assunto da lição: Jesus ressuscita um jovem e uma adolescente. Essa lição está baseada em dois capítulos de Lucas, que é o capítulo 7 e o capítulo 8. O texto áureo diz assim: Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que o conduziam, disse: Jovem, eu te mando, levanta-te. Lucas capítulo 7, verso 14. A nossa verdade prática, ela diz assim: Cristo tem domínio sobre a vida e a morte. Sua soberania sobre vivos e mortos é percebida na grande calma ao operar os mais poderosos milagres de ressurreição. A, a nossa leitura bíblica, ela está no capítulo de número 7 e vai do verso 1 até o verso de número 17. E nós vamos ler na versão NAA, tá bom? Algumas pessoas perguntam, pastor, não perde muito tempo lendo, fazendo a leitura bíblica? Não, não perdemos tempo fazendo a leitura bíblica, porque ela é fundamental para o entendimento da lição, tá bom? Seria mais proveitoso, talvez, não lermos o comentário da revista, mas deixar de ler o texto bíblico é muito importante. Então, nós não podemos não ler. Temos de ler, de fazer a leitura bíblica, porque a lição ela se baseia no texto bíblico, tá bom? Então vamos ler. Diz assim o texto bíblico: Tendo Jesus concluído as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum, e o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Quando o centurião ouviu falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, aproximando-se de Jesus, lhe pediram com insistência: Ele merece sua ajuda, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo construiu a nossa sinagoga. Então Jesus foi com eles. Quando Jesus já estava perto da casa, o centurião enviou-lhe alguns amigos, dizendo: Senhor, não se incomode, porque não sou digno de recebê-lo em minha casa. Por isso, não me julguei digno de ir falar pessoalmente com o Senhor. Porém, diga uma palavra e o meu servo será curado. Porque também sou um homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens. E digo a este vá e ele vai, e a outro venha e ele vem. E ao meu servo faça isto e ele o faz. Ao ouvir estas palavras, Jesus ficou admirado com aquele homem e, voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: Eu lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. E quando os que tinham sido enviados voltaram para casa, encontraram o servo curado. Pouco depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim, e os seus discípulos e numerosa multidão iam com ele. Ao aproximar-se do portão da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: Não chore. Chegando-se, tocou no caixão, e os que o estavam carregando pararam. Então Jesus disse: Jovem, eu ordeno a você, levante-se. O que estava morto sentou-se e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de grande temor e glorificavam a Deus, dizendo: Grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito de Jesus se espalhou por toda a Judéia e por toda aquela região.
Amém. Até aqui a nossa leitura bíblica. A nossa lição ela tem 3 objetivos e ao final deste estudo isso aqui precisa estar bem fixado na sua cabeça, tá? Primeiro objetivo, entender que Jesus é Deus para perdoar pecados e para libertar os arrependidos. Segundo objetivo, tomar consciência que arrependimento manifesta a decisão de abandonar o pecado. E o terceiro, anunciar o perdão a todos que se arrependem sinceramente. E a nossa lição também ela possui 3 tópicos principais. Sempre a nossa lição será dividida em 3 tópicos para a melhor didática. O primeiro tópico fala sobre o filho da viúva de Naim, e dentro desse tópico nós vamos ver o que Jesus viu, o que Cristo sentiu e o que Cristo fez. Segundo tópico da lição, mulheres de fé, e dentro desse tópico nós vamos ver a mulher do vaso de alabastro, as mulheres que assistiam Jesus, a mulher que toca as vestes de Jesus. E por último, tem um tópico inteiro para falar sobre a ressurreição da filha de Jairo. Dentro desse tópico nós vamos ver a notícia trágica da morte, a atitude de Jesus e menina, levanta-te. E assim nós concluímos a nossa lição com a aplicação pessoal. E antes de entrarmos no conteúdo da nossa lição, quero pedir a você que ainda não é inscrito, que se inscreva no nosso canal, deixe também aí o seu like, isso nos ajuda bastante. E peço também que você comente aqui embaixo, dizendo de qual cidade você é, qual o seu nome, qual cidade você é e qual congregação você faz parte, tá bom? Nós estamos também abertos para você tecer um comentário sobre a lição, dizendo o que você aprendeu, fazendo uma crítica, o que nós precisamos alterar, melhorar. Lembrando que você não precisa concordar com tudo aquilo que a gente fala, tá bom? Mas é importante que haja essa troca de informações para que a gente seja mutuamente edificado na palavra de Deus. Certo? Então vamos lá. Aqui, nesta lição, que é baseada no capítulo 7 e no capítulo 8, nós vamos ver algumas informações muito importantes a respeito de cura e também de ressurreição. Algumas delas são exclusivas do Evangelho de Lucas, que não estão nos outros evangelhos. Quais são esses episódios exclusivos de Lucas? Está aqui, capítulo 7, verso 11 ao 17, que vai falar sobre o filho da viúva de Naim. Nós temos também o capítulo 7 ainda, do verso 36 ao 50, vai falar sobre o perdão da mulher pecadora. E também, mais para frente, nós vamos falar sobre as mulheres que apoiavam o trabalho de Jesus e que ajudavam de forma financeira. Isso está no capítulo 8, do verso 1 até o verso 3. Então, esses 3 fatos aqui, eles são exclusivos do Evangelho de Lucas. E entrando no primeiro tópico, o filho da viúva de Naim, nós vamos falar sobre o que Jesus viu. E esse ponto aqui está baseado no verso número 12 do capítulo 7, que diz assim: como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Aqui nós vamos ver esse episódio, um episódio fantástico, impressionante, onde Jesus pode sentir o que aquela mulher estava sentindo. Sobre sentir, nós vamos falar no próximo ponto, mas aqui dentro desse primeiro ponto, nós vamos falar sobre o que Jesus viu. E esse ponto, ele diz que Jesus estava saindo de uma localidade, entrando nessa cidade, né, a porta da cidade. E com Jesus ia uma grande multidão. Aqui esse texto é conhecido como o encontro das multidões. Por quê? Com Jesus vinha uma grande multidão que já estava o acompanhando, analisando e vendo os milagres que ele operava e tal. Do outro lado vinha
da cidade de Naim uma outra multidão, acompanhando esta viúva e o cortejo fúnebre ali do filho único que ela tinha, que havia morrido. Eles tinham o costume de não sepultar os seus mortos dentro da cidade, por isso eles saíram da cidade para realizar ali o sepultamento. Então, uma multidão vem com Jesus, outra multidão vem com a viúva. Uma multidão com a vida e a outra multidão com a morte. Uma multidão aparentemente feliz por presenciar milagres e curas, e outra multidão triste por presenciar e acompanhar ali um cortejo fúnebre, lamentando a morte de uma pessoa que para eles com certeza era especial. Mas, além disso, Jesus vê a tristeza e a dor daquela mulher. Uma mulher que era viúva, já havia perdido seu marido e agora está perdendo o seu filho. E somente Lucas destaca o detalhe de que aquele menino, aquele garoto, aquele rapaz, era filho único. Ela não tinha outros filhos. Então, a única fonte de renda daquela mulher era o seu filho, visto que as mulheres não era comum a mulher exercer qualquer atividade remunerada. Então, ela não tinha mais uma fonte de renda e a descendência da posteridade de sua família estava se encerrando ali, porque não havia mais marido para ela conceber mais filhos e o filho dela, único, havia morrido, não podendo dar seguimento à sua posteridade. Então, aquela mulher estava arrasada, de fato, né? Estava arrasada. O ponto 2 aqui vai dizer sobre o que Cristo sentiu. Está baseado no verso de número 13, e diz assim: E vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: Não chores. Os milagres de Jesus eram as credenciais de sua missão divina, porém jamais eram operados de modo mecânico, desprovido de sentimento. A mola propulsora de suas operações era a compaixão. Comovia a enfermidade das pessoas e ele tomava sobre si a tristeza delas. Não chores soava diferente nos seus lábios. Então, Cristo aqui não somente com a intenção de consolar, não somente com a intenção, ele disse essas palavras: não chore. Jesus, ele é o mestre, ele tem o Espírito Santo, que é o grande consolador, aquele que vem para nos consolar. E além disso, né, além de querer apenas consolar aquela mulher, ele sabia exatamente o que fazer para resolver aquele problema. Então, o não chore de Jesus aqui, com certeza, como o comentarista da lição fala, soa diferente de qualquer outro conselho ou consolo ou afeto, ou conforto que provavelmente os amigos e parentes dessa viúva poderiam proporcionar a ela. Jesus veio para resolver o problema, e é isso que nós precisamos entender. Jesus, ele é o único que pode resolver o problema das pessoas. O problema do pecado, o problema da cura, o problema da enfermidade, até mesmo da morte, o problema, seja ele de qual for a natureza, Jesus é aquele que pode resolver. E nós precisamos, primeiramente, recorrer a Ele, porque Ele tem o poder para resolver isso. Não temos, não podemos, não temos a capacidade, mas Jesus ele tem. E ele pode resolver e fazer. E aqui nós vamos, no ponto 3, falar sobre o que ele fez. Está baseado no verso de número 14, e diz assim: chegando-se, tocou o esquife e, parando os que o conduziam, disse: Jovem, eu te mando, levanta-te. A vida encontra-se com a morte, a procissão fúnebre tinha de parar. Segue-se então a palavra de autoridade: Jovem, eu te mando, levanta-te. O príncipe da vida possuía autoridade para ordenar ao jovem o retorno à vida. Fato interessantíssimo aqui, ó. Jesus, com a sua autoridade, com o seu poder, o único na história que parou um cortejo fúnebre, aquele que cancelou o funeral de uma pessoa. Ele se aproxima, toca o esquife
Algumas versões vão traduzir como caixão, mas não era bem um caixão, estava mais para uma maca do que propriamente um caixão, visto o costume da época, ainda nem existia caixão nessa época. Então, Jesus toca aquele esquife, aquela maca ali, e profere ali, né, diz uma ordem ao jovem para que ele levantasse. O texto mostra que o jovem levantou e começou a falar. Ele, então, ressuscitado, ele foi restituído à sua mãe. Jesus, o único que poderia fazer isso, o único com poder para fazer isso, aquele que tem poder sobre a morte. Ele ressuscita o jovem e o restitui à sua mãe. Aqui nós vamos então ver uma demonstração do poder de Jesus. O ministério de Jesus, concedido por Deus a ele, é também isso, ressuscitar aqueles que estão enfermos, ressuscitar aqueles que estão mortos e trazer à vida aqueles que já morreram. Isso de forma também literal, mas também de forma espiritual. Todos aqueles que não conhecem a Deus, que estão distantes, a Bíblia diz que eles estão em trevas e precisam da luz para que eles possam ser esclarecidos. Então Jesus veio para fazer isso. Aqui no segundo tópico, nós vamos entrar no assunto que fala sobre mulheres de fé. E eu peço a você que deixe aqui embaixo algum comentário sobre uma pergunta ou algum comentário sobre o primeiro tópico, tá? Aqui nós encerramos o primeiro tópico e entramos no segundo tópico. O segundo tópico vai falar sobre mulheres de fé, e o primeiro ponto aqui é a mulher do vaso de alabastro. Tá no verso número 37, diz assim, ó: E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Preste atenção nisso. Um certo fariseu chamado Simão convida Jesus para jantar com ele. Nesta ceia, Jesus foi ungido por uma mulher pecadora que, sabendo que Jesus estava na casa do fariseu, foi a essa casa trazendo consigo o vaso de alabastro com perfume raro e caro. Ela faz o que naqueles dias nenhuma mulher podia fazer em público, inclinando-se aos pés de Jesus, quebra o jarro de alabastro, derrama o perfume misturado com lágrimas e enxuga os pés de Jesus com os seus cabelos e beija-os. Aqui nós vamos ver uma atitude muito poderosa de uma mulher, uma atitude de arrependimento. Jesus ele explica que o fato daquela mulher se derramar aos pés dele, lavar os pés de Jesus com suas lágrimas, enxugar com os cabelos e ungir com aquele perfume caríssimo, faz com que ela demonstre o arrependimento. Em aulas passadas a gente falou sobre João Batista, e João Batista ele tinha uma palavra que ele dizia assim: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. As atitudes, podemos dizer assim, sacrificiais de qualquer pessoa, elas refletem o arrependimento que a pessoa tem. Então, não é que a pessoa vai fazer um sacrifício para ser perdoada, é exatamente o oposto. Ela vai sacrificar porque isso vai expressar o seu arrependimento. Ela não vai sacrificar para ser aceita. O sacrifício que ela faz expressa o arrependimento que ela já teve. Foi o caso desta mulher. Ela apresenta a Jesus um sacrifício, ela derrama aos pés de Jesus as suas lágrimas de arrependimento e depois aquele perfume caríssimo. Isso expressa o arrependimento que ela teve. E Jesus só fala, só verbaliza aquilo que ela já estava sentindo, que era o perdão de Deus. Jesus fala: filha, os seus pecados estão perdoados. Vá em paz. Então, isso que Jesus fala é apenas a confirmação do que ela já estava sentindo. E o que poucas pessoas dão importância, quando Jesus diz: os seus pecados estão perdoados, vá em paz. Porque só pode desfrutar da paz de Deus aqueles cujos pecados são perdoados.
Então, quando a pessoa não tem a consciência do perdão de Deus, ela não consegue ficar em paz. Seguindo adiante, nós vamos falar sobre as mulheres que assistiam Jesus, ponto 2 do segundo tópico, tá? Baseado no verso de número 3 do capítulo 8, diz assim: Joana, a mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com os seus bens. O capítulo 8 começa fazendo menção dos nomes de outras mulheres. Os nomes de 3 dessas mulheres são mencionados: Maria Madalena, Joana e Susana e muitas outras. Verso 3, que nós lemos. Mulheres que tinham sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades e tinham posses materiais e seguiam ajudando na manutenção do pequeno grupo composto por Jesus e os 12. Então, o fato de Lucas mencionar essas mulheres é que elas eram importantes e peças fundamentais, não somente pela sua contribuição financeira, mas também por serem parceiras de Jesus e estarem envolvidas no ministério, visto que havia despesas a serem reparadas, né, dentro daquele trabalho de viajar de cidade em cidade, de estar se alimentando no caminho. Então havia toda ali uma despesa que ela precisava ser resolvida, e Deus ele usava as mulheres para isso. Aqui essas mulheres eram importantíssimas dentro do trabalho e dentro do ministério. Ponto 3 do segundo tópico vai falar sobre a mulher que toca as vestes de Jesus. Verso de número 47 do capítulo 8. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa por que lhe havia tocado e como imediatamente fora curada. A caminhada para a restauração da vida da filha de Jairo é interrompida pela cura da mulher que tocou o manto de Cristo. A grandeza da fé dessa mulher era tão espantosa que só precisava de um toque na veste de Jesus para ser curada. O texto vai mostrar aqui que essa mulher ela vinha sofrendo dessa enfermidade há 12 anos. Exatamente também a idade da filha de Jairo, que vai morrer, né? Que será morta. 12 anos, o mesmo tempo ali. Jesus está se dirigindo à casa de Jairo para então ver a filha dele que estava muito doente, quase já à morte. No caminho, essa mulher aqui, a mulher do fluxo de sangue, ela rompe a multidão e consegue tocar na orla de Jesus. Nos capítulos anteriores, nós vamos perceber que Jesus já havia também curado muitas pessoas, corrigindo aqui, nós vamos ver que muitas pessoas foram curadas apenas tocando na roupa de Jesus, no manto de Jesus, né, na orla de sua veste. Então, esse fato, essa história já era conhecido por muitas pessoas. Com certeza rolava o boato de que muitas pessoas que tocavam na roupa de Jesus eram curadas. E essa mulher, quando ouviu falar a respeito de Jesus, que ele estava passando ali, ela colocou isso na sua cabeça: se eu tocar, eu serei curada. Se eu somente tocar, tão somente tocar na roupa de Jesus, eu serei curada. Ela creu nisso, botou isso na sua cabeça, e ela determinadamente foi atrás de Jesus, em busca do seu milagre. Ela não pediu a Deus, ela lutou por isso, rompendo a multidão, enfrentando os seus medos, as suas limitações, as suas dificuldades. Ela foi atrás do seu milagre e tocou
às vestes de Jesus. Ela mostra um exemplo de determinação, tirando força de onde não havia. Isso aqui para nós é uma grande lição, porque muitas vezes queremos o agir de Deus, o mover de Deus, e não fazemos por onde, como essa mulher fez. Não apresentamos determinação como essa mulher fez. Então ela recebeu o seu milagre por conta de sua determinação. E Jesus, ele reconhece isso, ele queria honrar aquela mulher publicamente, por isso ele faz questão de que ela se apresente e ele pergunta: quem me tocou? Então, nós precisamos seguir o exemplo dessa mulher. Aqui nós encerramos o segundo tópico e vamos entrar no último tópico da nossa lição, a ressurreição da filha de Jairo, tá? Vamos ver o primeiro ponto aqui, que é a trágica notícia da morte. É um fato interessante nesse episódio da cura da filha de Jairo, eu achei muito interessante aqui, gente, é que os anciãos da cidade, né, eles vão pedir a Jesus que acompanhem e que ele vá até a casa de Jairo. Eles vão usar uma expressão aqui, é impressionante, dizendo que ele merece a ajuda de Jesus. Então isso aqui é algo importante que eu queria destacar aqui. Ele não merecia, ninguém merece, mas por ele ser uma pessoa piedosa, uma boa pessoa, os anciãos da cidade chegaram a essa interpretação. Então ele era uma boa pessoa, uma pessoa que estava ali para ajudar quem quer que fosse, uma pessoa que estava à disposição para ser um ajudador, né, um companheiro de fato. E Jesus prontamente vai à casa de Jairo. O primeiro ponto aqui vai dizer sobre a notícia trágica da morte. É o verso de número 49. Falava ele ainda quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. É impossível que o mensageiro tenha sido um parente. É possível que o mensageiro tenha sido algum parente ou amigo de Jairo. Em todo caso, não foi diplomático ao transmitir a alarmante notícia. Ao contrário, de forma abrupta disse: a sua filha está morta. E acrescenta: não incomode mais o mestre. O comentarista ele entende dessa forma, que foi de uma maneira grosseira, né, abrupta, como ele menciona aqui. Eu não penso assim, eu penso que talvez tenha sido de forma delicada, ele pode ter chegado, chamado Jairo em particular e dito: não incomode mais o mestre, a sua filha já está morta, e tal, né? O comentarista entende que o cara chegou, a sua filha morreu, não incomode mais o mestre, dessa forma mais grosseira. O fato é que a notícia é uma notícia trágica. Por melhor que seja a fala, a entonação do mensageiro, uma notícia desgraçada, não tem como receber bem aquilo. Mas Jesus ele dá um conselho, ele fala que Jairo precisa crer. É o que nós vamos ver aqui nesse segundo ponto, a atitude de Jesus em meio àquele cenário todo. Olha o que Jesus diz aqui, ó, ponto 2 desse tópico, verso de número 50. Mas Jesus, ouvindo isso, lhe disse: não temas, crê somente, ela será salva. Embora Jesus ouça as palavras do mensageiro, não lhes presta a mínima atenção. Com majestosa tranquilidade, se recusa totalmente a dar ouvidos ao arauto do infortúnio e quer que Jairo faça o mesmo. Jairo sente medo. No momento não é fácil expulsar o medo. Só há uma maneira de fazê-lo: crer firmemente na presença, nas promessas e na compaixão e no poder de Deus. Por isso, num ato de fé, ele continua caminhando com Jesus. É uma cena terrível. O cara tem a sua filha com uma enfermidade muito grande, grave. Momentos depois, essa enfermidade se agrava e a menina morre. Ao receber a notícia, o que esperar? Não há mais esperança. A menina morreu, mas Jesus ele tem uma palavra contrária. Não vamos mistificar aqui dizendo que o mensageiro era um mensageiro
do inferno trazendo a notícia. Não, ele veio trazer uma realidade que havia acontecido. Mas Jesus, ele tem a palavra certa, a esperança que nós precisamos. Então nós precisamos crer na palavra e na ação de Deus em meio às piores, ao pior cenário. Precisamos crer. E Jairo, pelo que lemos, ele crê. E o ponto 3 aqui fala sobre menina, levante-se, que foi a ordem de Jesus. É o verso de número 54 e 55. Entretanto, ele, tomando-a pela mão, disse-lhe em alta voz: Menina, levanta-te. Voltou-lhe o espírito e ela imediatamente se levantou e ele mandou que lhe dessem de comer. Jesus entra na casa, tira as pessoas que desnecessariamente estão ali, fica somente o pai, a mãe, os discípulos, e Jesus ele menciona a ordem de Jesus. Ele manda que aquela moça, que aquela menina se levante. E existe um fato curioso aqui, né, que traduzido pela língua que Jesus disse, ele falou as palavras Talita Cumi, que os estudiosos vão dizer que era uma forma carinhosa, como provavelmente o pai dela a despertava todas as manhãs. Então, Jesus, ele até nisso, nos detalhes, ele age de maneira milagrosa, fazendo com que a sua ação, o milagre, não somente seja, como mencionamos atrás, algo mecânico, mas seja também algo sentimental. Jesus trabalhou ali na mente de Jairo, que era o pai, da esposa, da filha, e todos que tomaram conhecimento daquele milagre também foram alcançados pelo temor a Deus. Precisamos então ter a mesma visão, agir com a mesma fé, ter o mesmo entusiasmo e saber que Jesus operou muitos milagres no passado e hoje também opera através de nós, a sua igreja. A aplicação pessoal diz assim: o filho da viúva de Naim, a filha de Jairo e Lázaro foram ressuscitados e voltaram a morrer. Aguardamos, porém, o dia glorioso em que eles e todos os salvos que morreram em Cristo ressuscitarão e viverão para sempre com Jesus no céu. Glória a Deus. Aqui nós encerramos a nossa lição. Eu peço a você que responda o questionário da nossa lição aqui embaixo. São 3 perguntas. A primeira pergunta diz assim: quantas narrativas temos nos evangelhos em que Cristo ressuscita os mortos? Segunda pergunta: como é conhecido o evangelho de Lucas? E terceira pergunta: que cena se apresentou a Cristo ao entrar na casa de Jairo? Deixa aqui nos comentários a sua resposta. Mais uma vez eu te peço, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like para nos ajudar e ao se inscrever, ativa o sino das notificações, assim você será avisado toda vez que postarmos um vídeo novo aqui no canal. Fica na paz, que Deus te abençoe e até a próxima.